Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer a nossa aula de revisão. Claro que vocês entendem, né, que estamos com essa característica de aula à distância e grande parte do conteúdo que seria de conteúdo prático nós não vamos conseguir realizar. Esperamos, claro, que esse movimento, esse acontecimento, né, essa pandemia acabe o mais rápido possível para que a gente consiga ainda, né, pelo menos a parte prática, a gente desenvolver essa questão, que é muito importante para essa disciplina, disciplina de primeiros socorros, nós interligarmos o conteúdo teórico do conteúdo prático, ou seja, tanto o conhecimento teórico científico quanto o conhecimento tácito, esse que se aplica e que se aplicará no dia a dia em relação a essa disciplina. Bom, em relação aos conteúdos que nós mandamos, que eu mandei para vocês, para a gente rever os conteúdos que nós já tínhamos visto em sala de aula, mas os conteúdos que nós revimos, nós iniciamos com dois conteúdos fundamentais. Um de base fundamental para entendimento de saúde humana e o outro de entendimento fundamental de como funciona o sistema de saúde, principalmente o sistema de saúde no Brasil. Adotando ou não as medidas internacionais, né? Mas como os critérios em relação à triagem da saúde no Brasil funcionam. No primeiro momento, ou seja, em relação aos sinais vitais, que são base fundamental do entendimento de saúde, da fisiologia humana, de como funciona o organismo humano, nós entendemos que essa fisiologia, dentro da ideia de sinais vitais, se baseia em 4 sinais vitais fundamentais, que é frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. Vamos rever rapidamente? Lembrando que esses sinais vitais variam bastante, né? Variam de faixa etária para o público jovem, por exemplo, né? O jovem, ou o público infanto-juvenil ou o público infantil, há uma variação em relação aos sinais vitais quando consideramos com o público adulto e quando consideramos com o público de terceira idade. Mas como de comum acordo nós entendemos que para o público que vocês vão atender, a maior porção desse público é ainda o público adulto, então a gente optou por direcionar os nossos conhecimentos em relação a esse público. Então nós vamos falar dos sinais vitais e das medidas características para esse público, ok? Vamos lá. Então, para a frequência cardíaca, né, para o público adulto e adulto jovem ou jovem adulto, nós identificamos que a medida fica em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, consideramos a frequência cardíaca por batimentos por minuto. Quando abaixo de 60, nós consideramos bradicardia, um batimento diminuído, ou seja, uma alteração dos batimentos cardíacos, porque o normal ficaria entre 60 a 100. Já que está abaixo de 60, alguma alteração está acontecendo. Nós chamamos essa alteração de bradicardia. E quando está acima de 100, também uma nova característica de alteração, nós chamamos de taquicardia. Para a frequência respiratória, nós identificamos que há variações de autores para autores quando se trata de frequência respiratória. Mas o normal, que gira em torno do normal, é entre 12 a 21. Ou seja, as duas medidas mais amplas que a gente identifica entre esses autores. Alguns falam entre 16 a 21, outros falam entre 12 a 20, mas vamos considerar uma medida um pouco mais ampla para não termos erro pela relação do pecar pelo excesso, né? Excesso de zelo, excesso de cuidado. Bom, abaixo de 12, então, inspirações por minuto, lembrando que entre 12 a 21 está normal, né? Nós chamamos de eupneico. Abaixo de 12 nós consideramos que o indivíduo está numa bradipneia e acima de 21 numa taquipneia, também padrões que estão anormais nesse caso. A pressão arterial também vamos considerar a pressão arterial para esse público jovem adulto, né? A pressão arterial normal para esse público, para homens, por exemplo, gira em torno dos 130 a 90 milímetros de mercúrio, mmHg, e para as mulheres vai girar em torno, hoje em dia, de 120 por 80 mmHg. Então, 130 por 90 homens, 120 por 80 mulheres. Antigamente se falava 12 por 8, né? Ou até 11 por 7 nas mulheres, que consideravam, né? É uma forma mais simplória de se tratar. O ideal é considerar a relação de centena, porque é essa forma que a gente avalia, tá? Então, 120 por 80 mulheres hoje, né? E 130 por 90 homens, consideram-se normais. Até esse valor a gente considera normal a pressão arterial. Muito bem, uma pressão acima desses valores para o homem, nós consideramos, tanto para o homem quanto para a mulher, um pico de hipertensão. Para identificar e diagnosticar um indivíduo com hipertensão, um indivíduo que sofre com hipertensão sistêmica, ele precisa passar por uma avaliação médica, geralmente um cardiologista.
E quando está abaixo, nós chamamos de pico de hipotensão. Os picos de hipotensão, de queda de pressão, eles não são tão perigosos quanto os de hipertensão. Porque os de hipertensão geram um aumento do desgaste cardíaco e aumento da função cardíaca, gerando um envelhecimento precoce do sistema cardiorrespiratório, principalmente do sistema cardíaco, né, cardiovascular. Mas há uma ligação muito íntima entre os sistemas cardiorrespiratório, cardiovascular e respiratório. Tudo bem? Então todos vão sofrer numa situação de hipertensão arterial, principalmente o sistema cardiovascular. Bom, e o último então, que é a nossa temperatura. Hoje, né, muito comum a gente ir para os lugares e perceber que há uma tomada de iniciativa das pessoas por avaliar a temperatura, justamente por esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Bom, a temperatura normal, ela gira em torno, já que nós avaliamos por graus Celsius, né, ela gira em torno para nós entre 35 a 37,5, né, graus Celsius. A média fica entre essa, né, 35,5, tá? Consideramos então que abaixo, um valor muito abaixo disso, identificamos uma hipotermia, um valor de temperatura abaixo do considerado normal, e acima, nós consideramos acima de 37,5 uma hipertermia, tá? Claro que não acima de 37,5, aí nós temos aquelas escalas, febre, ou melhor, febrícula, febre, hiperexia e hipertermia. A hipertermia clássica, né, nós consideramos acima dos 40 graus, aí nós identificamos o indivíduo como um quadro de hipertermia. Os riscos para a morte, né, os riscos de proximidade com a morte estão muito maiores nessas situações. Bom, esses sinais que nós identificamos, que são os sinais vitais, eles servem de base para um processo que hoje acontece dentro do sistema de saúde, que é a triagem. É a partir da triagem que nós identificamos a necessidade de quadros de urgência ou de emergência. Lembrando que os quadros de emergência são aqueles de atendimento imediato, não tem tempo para esperar. A gente precisa conseguir identificar e diagnosticar precoce, e vocês vão ter que fazer isso também, né? Quando estiverem atuando, conseguir falar com as pessoas do outro lado, com os atendentes de saúde do outro lado, e mostrar para eles que vocês entendem a ponto deles entenderem a gravidade ou não do que está acontecendo. Se eles já trazem uma equipe preparada para atender uma emergência, um atendimento imediato, ou eles trazem uma equipe com um pouco mais de cautela, ou que a possibilidade de vocês até fazerem o translado até um ponto de saúde, um ponto de atendimento em saúde, para que o indivíduo seja atendido, que daí entraria nas situações de urgência. Bom, para esses aspectos, para essas classificações, existem no Brasil, assim como uma escala nesse caso internacional, vamos dizer assim, né? Não é universal porque ainda não é todos os países que usam, mas é uma escala internacional, que é a escala de Manchester. Tá? Essa escala é uma escala que varia por tons de cor. Nós consideramos então que as tons de cor variam do azul, né? Azul, verde, laranja, vermelho. E esse vermelho, no quadro, a possibilidade do vermelho, nós identificamos uma situação de emergência. Entre o vermelho e o azul, que são escalas variantes, né, ou seja, os dois extremos, nós podemos ter um indivíduo esperando até 4 horas para ser atendido se ele for classificado com a coloração azul, nesse caso, ou seja, uma urgência muito leve. Agora, no caso, quando ele for classificado entre amarelo, laranja, e no caso laranja e vermelho, que são os pontos mais elevados, a gente considera uma emergência. O atendimento é sempre mais rápido e ele é acelerado. São situações que levam realmente uma grande preocupação de manutenção e suporte à vida para esses indivíduos. Ok? Bom, para esses dois conteúdos eu acho que está tudo bem, né? Bom, mandei também outros conteúdos para vocês relacionados ao sistema muscular, relacionados ao sistema articular e relacionados ao sistema vascular ou cardiovascular, cardiorrespiratório e vascular também. Vamos conversar um pouquinho sobre eles, né? Falando mais essencialmente sobre o que vocês precisam lembrar de cada um. Bom, o sistema muscular, então, ele é feito por músculos que basicamente são formados por um tecido de proteína. Tem funções de contração muscular, estão relacionados diretamente ao movimento humano, são reservas de proteína, tá? Eles ligam-se em pontos de inserção específicas da parte óssea justamente para formar um sistema mecânico que movimenta. Também auxiliam no movimento vascular, no movimento do sangue, na circulação sanguínea, uma vez que eles geram compressão e pressão sobre as estruturas venosas e as estruturas arteriais para impulsionar ou trazer, no caso, estimular o processo circulatório, né, tanto do retorno circulatório para o coração, quanto para impulsionar o sistema circulatório para o resto do corpo e assim para irrigar os tecidos com nutrição e oxigenação.
Bom, no sistema muscular, então, encontramos três tipos de músculo no corpo humano. Músculo liso, músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco. O músculo liso é aquele que faz parte, principalmente, de sistemas que são que nós falamos que tem vida vegetativa, né? Ou seja, é um sistema nervoso involuntário. Nós não temos comando sobre esses tipos de músculo, né? Fazem parte dele músculos do aparelho genito-urinário, músculos do aparelho reprodutor, respiratório, né? Apesar de que o sistema respiratório, quando a gente fala do diafragma, ele é um músculo variado, né? Ele tem hora que ele age de forma involuntária e tem hora que ele age de forma voluntária. Mas esse músculo, o estômago, que né, a parte muscular do estômago, que basicamente funciona de forma involuntária. Então esses músculos nós consideramos liso, caracteristicamente, eles têm uma célula muscular que não apresenta estrias. Já o músculo estriado esquelético é o músculo que apresenta a maior porção de tecido muscular do corpo humano. Ele está ligado ao esqueleto, como o próprio nome diz, e ele é estriado, ou seja, apresenta estrias. Com essa característica de apresentar estrias, e entendam que as estrias em uma fibra muscular dão a esse músculo força, dá a esse músculo capacidade de contração e resistência a esse músculo. Então, os músculos estriados esqueléticos, que são de característica basicamente voluntário, nós conseguimos mandar um comando para ele e ele age sobre o nosso comando. E o músculo estriado cardíaco, como o próprio nome diz, tem estrias e encontra-se no coração. Então, os músculos que fazem parte do músculo do coração, pericárdio, miocárdio e endocárdio, são músculos estriados cardíaco. Também apresentam características, nesse caso, de músculos involuntários. Quem comanda esses músculos é o sistema nervoso autônomo. Tudo bem? Para o sistema articular, então. Para o sistema articular, nós vimos basicamente três tipos de articulações. Para ser simples, para ficar mais fácil com vocês, eu não vou entrar nos nomes específicos, né? Diartrose, anfiartrose, sinartrose. Eu vou comentar mais superficialmente para vocês, explicando que tipo de tecido cada articulação tem e qual a característica dessas articulações. Bom, nas articulações do tipo diartrodiais, também chamadas de sinoviais, são aquelas mais móveis. Exemplo, joelho, tornozelo, punho, cotovelo. São articulações que apresentam uma vascularização maior. Então, quando acontece uma lesão, um machucado, uma entorse, uma contusão nessas articulações, por serem mais lubrificadas, por serem mais vascularizadas, e também lubrificadas, né, porque fazem parte do sistema sinovial, é um líquido que estimula a lubrificação dessas articulações. Então, por serem mais vascularizadas, essas articulações têm uma capacidade maior de se regenerarem. Tá? E essas articulações são as articulações mais utilizadas no corpo humano. E por essa característica, eventualmente, as mais lesionadas. Mas o risco de uma lesão permanente nelas é menor, tanto que há um avanço muito grande nas relações cirúrgicas para essas articulações. Bom, essas articulações, então, geralmente quando acontece uma lesão, uma contusão, o objetivo nosso nessas articulações é imobilizar. Né? Imobiliza ali para evitar o excesso de movimento a partir do mecanismo de lesão e evitar que essas articulações aumentem o processo lesivo. Tudo bem? É característico dessas articulações o próprio líquido sinovial, discos, meniscos, ligamentos, tendões. Tá? É característico dessas articulações. Bursa, lábios, são características que encontramos nessas articulações. Tecidos e estruturas anatômicas que encontramos nessas articulações. O segundo tipo de articulação são as articulações do tipo anfiartrodiais. Tá? As articulações do tipo anfiartrose, essas articulações são as articulações de mobilidade moderada. Elas não são tão móveis. Mas nessas articulações nós encontramos, por exemplo, as articulações da coluna vertebral. Essas articulações são formadas por discos. Tá? Discos como os nossos discos intervertebrais. A característica delas é formada por um tecido fibrocartilaginoso, ou seja, cartilagem e fibra. Tá? Basicamente, mais cartilagem do que fibra, mais fibrocartilaginoso, por assim dizer. Essas articulações têm uma regeneração menor, por isso que quando acontece uma lesão na coluna vertebral, a preocupação é um pouco maior, porque é uma lesão que você vai manter pelo resto da sua vida, a não ser que, ou melhor, não que a não ser que, ela vai permanecer ali, pode ser que não te incomode nunca, né? Mas é uma lesão que danou o disco fibrocartilaginoso, às vezes rompe o anel fibroso desse disco fibrocartilaginoso e você vai conviver com essa característica, com essa lesão. Nem sempre vai doer, tá? Mas se ela progredir para uma lesão mais complexa, vai doer e daí às vezes só caso cirúrgico, quando acontece os casos, por exemplo, de cirurgia da coluna para corrigir uma formação eniosa da coluna vertebral. E o último tipo de articulação nós temos as sinartroses. As articulações do tipo sinartrose são as mais rígidas.
Alguns autores descrevem como quase imóveis, mas não, elas têm uma mobilidade muito pequena, mas elas têm, tá? Fazem parte dessas articulações, por exemplo, as articulações que nós encontramos entre os ossos da cabeça. Essas articulações apresentam uma mobilidade muito diminuída, tá? E elas realmente têm uma variação muito maior da mobilidade quando a gente é criança, né? Parte dessas articulações ainda não estão fechadas, a parte óssea não está fechada, e com o tempo a tendência delas se calcificarem, ossificarem com o envelhecimento. Tudo bem? Muito bem. Em relação ao sistema cardiovascular e o sistema cardiorrespiratório. Bom, o sistema cardiovascular, como o próprio nome diz, é a relação da comunicação da circulação sanguínea entre o nosso coração, cardio, e o sistema vascular, os vasos sanguíneos que nós temos. Vamos pensar um pouquinho no nosso coração, né? O nosso coração, então, é uma bomba que age como um sistema de bombeamento que impulsiona sangue, levando oxigênio e nutrientes para todos os tecidos do nosso corpo, ok? É também responsável por enviar o sangue, nesse caso o sangue venoso, para o pulmão, para que aconteçam as trocas gasosas. Já vamos chegar lá. Bom, qual é a relação de comunicação entre o coração e os vasos sanguíneos, então? Bom, nós temos dois tipos de vasos, né? Os vasos arteriais e os vasos venosos. Os vasos arteriais caracteristicamente transportam sangue arterial, esse sangue é rico em nutrientes, rico em oxigênio, e o sangue venoso, ou melhor, os vasos venosos, eles transportam sangue venoso, que daí é um sangue que está voltando de novo para ir para o coração e depois para o pulmão, para acontecer novamente a troca gasosa. Nesse caso, é um sangue pobre em nutrientes e pobre em oxigenação. Ele já fez o trabalho dele, está voltando para captar de novo novos nutrientes e nova oxigenação, né, para transformar-se novamente em um sangue arterial. Tudo bem? Bom, em relação à comunicação coração-pulmão, nós chamamos isso de microcirculação. Quando falamos coração, pulmão e corpo, macrocirculação, coração e pulmão, microcirculação. Nesse caso, diz especificamente da circulação entre o sangue arterial, que sai do nosso pulmão e vai para o coração e depois para o corpo, e o sangue venoso, que sai do nosso corpo, dos tecidos, coração, e vai para o pulmão, para uma nova troca gasosa. Essa troca gasosa acontece numa área, uma área específica anatômica do nosso pulmão, que se chama alvéolo. Há alterações de trocas de pressão que impulsionam o dióxido de carbono para fora, mecanismo de exalação, né? Nós jogamos para fora o dióxido de carbono e faz a entrada então das moléculas de oxigênio para novamente o sangue se transformar em um sangue arterial e novamente nutrir o nosso tecido e nutrir o nosso organismo. Beleza? Bom, pessoal, é claro, nós não entramos em detalhes sobre as questões anatômicas e fisiológicas, que foram os primeiros conteúdos que nós falamos, que eu peguei mais aprofundadamente com vocês, e também não entramos em detalhes sobre o sistema nervoso. Eu vou fazer uma videoaula com vocês sobre o sistema nervoso, vamos rever o conteúdo sobre o sistema nervoso, como uma forma de revisão. Também não avaliei vocês, né, com a relação do sistema nervoso, fizemos avaliações bem mais simples, com trabalhinhos. Então há uma probabilidade no segundo trimestre eu fazer algumas avaliações com perguntas, questionários, algumas coisas nesse sentido, tá? Importante que vocês estudem, gente, principalmente nessa fase, porque nós não estamos tendo contato, não dá pra gente tirar dúvidas como a gente fazia da mesma forma. Vocês podem me perguntar toda vez que eu conseguir, todo momento que for propício, eu vou encaminhar a resposta para vocês, mas é importante que vocês estudem. Tá bom? Vou continuar com vídeos, um pouco de videoaulas feitas por mim, um pouco das aulas como eu estou passando para vocês, de material que eu assisto no YouTube, que é importante, que é legal, às vezes tem mais recursos do que eu tenho aqui, e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço a todos, um beijão no coração de vocês, se cuidem, tá, pessoal? Segurem a onda, eu sei que muitos de vocês já trabalham com turismo e tá difícil, tá? E a gente vai superar essa, beleza? Fé em Deus e bola para frente, um abraço.